Olá, galera de casa! Estou aqui para o quê? Para mais um programa, o nosso encontro todo sábado. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Todo programa eu falo isso, né, gente? Mas é porque de fato é uma pessoa especial. A gente se encontra aqui nos corredores da igreja, ele é uma pessoa da galera. Bom, gente, eu tô com o coração apertado porque é o nosso último programa do mês de setembro. Eu trouxe já 3 convidados. Se vocês ainda não viram, quando acabar esse vídeo, vai lá na playlist do CB, no canal da IBAN, e dá uma olhadinha, porque eles compartilharam muitas histórias legais com a gente. E o nosso convidado de hoje, ele já está aqui comigo, e eu vou dar as boas-vindas para ele. Seja bem-vindo, Pastor Branco. Obrigado, Cida. É muito bom estar aqui com você. É muito bom estar com essa galera linda aí do CB Júnior. Deus abençoe vocês. Amém. Fico muito feliz, pastor, do senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que fico contente, né? Ainda mais com um café maravilhoso desse aqui, eu tô achando tudo muito bom. A nossa diretora arrasou. Foi mesmo, é? Me contrata. Obrigado, minha diretora. Bom, pastor, eu sei que o senhor tem algumas histórias muito legais para compartilhar com a gente. Assim como eu tenho algumas curiosidades a respeito, né, do senhor e de outros líderes também que a gente tem como referência, que a gente olha e se inspira. E eu sei que os meninos de casa também têm algumas perguntinhas para o senhor. Mas me conte, pastor, como foi sua pré-adolescência, sua fase entre 9 e 12 anos? Como é que o senhor se comportava em casa, na igreja? Me conta um pouquinho. Legal. É muito bom dividir com vocês um pouco dessa história, porque às vezes as pessoas me veem à frente da igreja, pregando, ou aconselhando pessoas, e elas não imaginam que eu tive uma infância, que eu também fui um pré-adolescente, né, um junior. Sim. E muitas coisas aconteceram naquela época. A minha fase de junior foi muito importante na formação do meu caráter cristão. Muito do que eu aprendi na minha vida, eu aprendi nesse processo, nesse período, estando numa igreja que valorizava os juniores, que dava atenção a eles. Naquela época a gente não tinha o CB Júnior, né? Mas a gente tinha a escola dominical, eu tinha a minha classe, Sim. que era aquela classe que vai dos 9 até os 11 anos, e tinha embaixadores do rei também e as mensageiras. Que legal! Então eu fui embaixador do rei, eu fiz todas as etapas, Sim. cumpri todo o período, né, todas as etapas dos embaixadores do rei. E nessa fase junior foi uma fase bastante interessante, porque eu vim de um lar cristão, mas durante um período da minha infância, os meus pais se separaram e passaram um tempo separados. E nessa fase, eu e meus irmãos ficamos fora da igreja. E quando eles começaram a se ajeitar, foi justamente o período em que a gente retornou e foi para aquela nossa igreja lá, que era a igreja da Vila Gerte, Igreja Batista da Vila Gerte, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, não é? Então, nós começamos a ir para a igreja naquela fase, e foi o período que meu pai voltou e começamos a ir todos juntos para a igreja. E era muito engraçado, Rita, porque quando a gente sentava na igreja com a minha família, nós éramos 4 filhos, sentava uma fileirinha assim, sentava meu pai, minha mãe e a escadinha de filhos. Já tinha o banco reservado. Já tinha o banco reservado. Mas a gente não podia conversar, porque se meu pai pegasse a gente conversando, quando chegasse em casa, o negócio ficava feio, né? Ruim. Então, quando a gente começava a querer conversar, a minha mãe colocava a mão por cima assim do banco, e ela tinha umas unhas bem compridas, e quando começava a conversar, ela só chegava assim na orelha e dava aquela beliscadinha na orelha assim, a gente sentia a dor e ficava quietinho. Então né? O senhor tinha que ficar... É porque a gente não era fácil. Eu e meu irmão, eram 2 homens e 2 mulheres, né? Sim. E eu e meu irmão, a gente era muito inquieto, os dois. Então, algumas vezes, aconteciam algumas coisas interessantes, né? Uma vez a gente saiu dos juniores para ir para o culto, e ao invés de ir para o culto, a gente foi para a rua, junto com a galerinha toda, né? Tinha uns 10 meninos da nossa classe ali, né? 10 juniores. Não é para fazer isso não, viu, galera? Eu vou contar aqui, mas não é para aprender coisa errada não, viu? E aí a gente foi para a rua, e naquela época tinha os Fuscas, né? Aqueles Volks, e vocês nem sabem o que é isso. Tinha um carro que chamava Brasília. No Google, galera. Você vai procurar no Google o que é Fusca e Brasília, você vai saber. E a Volkswagen lançou eles tinham uns copinhos pretos na roda. E aquele copinho, se você chutasse ele saía. Ele arrancava. Gente,
Gente do céu. Então a gente foi pra rua fazer competição de quem arrancava mais aqueles copinhos das rodas dos carros, né? E a gente fez isso uns 2 domingos, para fugir do culto. E aí no segundo domingo que a gente estava fazendo isso, o dono de um dos carros viu. E correu atrás de um menino, e esse menino era meu irmão. E quando eu corri atrás para ver o que tinha acontecido, o rapaz pegou ele, agarrou ele pela garganta e levantou ele assim, tinha um caminhão parado, encostou ele no caminhão assim e agarrou mesmo pelo pescoço e começou a brigar com ele, né? E meu irmão disse, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. E aí eu vi aquela situação, ele soltou meu irmão caiu, eu peguei meu irmão e a gente correu para dentro da igreja. E descobrimos naquele dia que ficar dentro da igreja era mais seguro. Tá vendo, galera? Fica o recado, viu? Exato, era mais seguro, né? Meu pai nunca soube disso. Se meu pai soubesse disso, a gente ia apanhar muito, eu e ele. Não é? Então, realmente, vocês não eram fáceis. Não éramos fácil, não. Mas a gente foi crescendo juntos ali, com a classe dos juniores, com o apoio dos nossos líderes, né? Dos embaixadores do rei. A gente foi aprendendo a Bíblia, foi aprendendo a história de missionários, foi aprendendo a conviver com a igreja, não é? Eu comecei a aprender a tocar violão com 10 para 11 anos de idade, eu era um junior. E naquela época, hoje a gente tem banda na igreja, os meninos sabem tocar, tem instrumentos. Sim. Naquela época não tinha, era novidade, né? Era um violãozinho aqui, era um órgão ali na igreja e tal. Então, quando eu comecei a tocar, foi muito importante, porque eu comecei a ser convidado para ir para viagens missionárias. Né? Então, às vezes, os jovens iam viajar, não tinha quem tocasse, me chamavam, eu ia junto para tocar o violão. Era sempre um mascote, então, da Era pequeno assim, e ia até com as senhoras da igreja, né, que tinha a Sociedade Feminina Missionária, e elas faziam viagens para o interior missionárias, e eu ia junto para tocar violão. E o violão foi muito importante na minha vida, porque ele me manteve conectado com a igreja. Né? Então eu atravessei aqueles anos na fase junior, passei para a fase de adolescente e fui chamado por Deus já no final da minha adolescência, né, para o ministério. Isso para o senhor não era um peso, né, pastor? O senhor não, fazia isso era natural, sempre gostoso. Né? Acabava sempre... se tornando natural, pelo que o senhor conta para mim, parecia ser bem natural, assim. Não era um peso ter que ir para a igreja. Não era. Ainda mais quando a gente começa a se envolver e a gente vai sentindo o gosto do ministério, de trabalhar com outras pessoas. Criar responsabilidades. Eu me lembro que quando nós éramos juniores e nós tínhamos um rapaz que era um pouco mais velho do que eu e meu irmão e o nome dele era José Hilton. E a gente se espelhava nele, ele era um líder dos juniores também. Né? Ele era um pouco mais velho, ele já era adolescente, mas ele ajudava a liderar os juniores. E a gente admirava muito ele, muito mesmo. E ele vinha de uma família com uma série de dificuldades, de problemas, e num determinado momento ele parou de ir para a igreja. E alguém foi conversar com ele, ele disse, eu não vou mais para a igreja. E trouxe um peso para o nosso coração. Imagina. Então nós juntamos os juniores, depois de dos nossos encontros, e a gente foi até a casa dele. Ele morava longe, mas a gente foi andando, caminhando, fomos até a casa dele e batemos lá e chamamos ele, e ele não atendeu a gente. E eu me lembro, Cida, até hoje, da tristeza no meu coração, porque a gente perdeu um amigo nosso. Uma pessoa... Não era mais um, né? Era uma pessoa especial. Exato. Então, ele era o nosso líder, a gente admirava ele. E, de repente, ele abandonou tudo. Não é? Problemas que ele teve na casa dele. Na época, a gente não entendia isso. E foi muito difícil perder aquele amigo nosso e vê-lo se afastar da igreja. Então, aquilo trouxe um peso de responsabilidade para a gente, que a gente começou a cuidar melhor um do outro. Começou a se aproximar mais um do outro. Quando um não ia... Sentia logo a falta, buscava, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp, então, assim, quando a gente percebe que alguém saiu, que alguém não está frequentando, não é mais motivo a gente dizer, não tenho como procurar, não tenho como saber, né? É verdade. Naquela época não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada, né? Nem tinha esses orelhões de rua, aqueles telefones de rua, mas a gente nem dinheiro para comprar a ficha tinha, não é?
Então, mas a gente morava relativamente próximo da igreja, então a gente ia mesmo procurar, Sim. ia visitar, ia ver quem estava faltando. Quem estava né? faltando. Ah, isso é tão legal, né? Quando a gente percebe, né, que... E por isso a importância do grupo pequeno, né? Lá no CB a gente tem os grupos pequenos. Bacana, isso é muito bom. E às vezes a gente percebe que um ou outro faltou e a gente tenta contato com eles também. Mas é bom partir deles, né? Exato, Não é verdade? exato. Partir Porque deles. você já desperta cedo o senso de missão, a responsabilidade que a gente tem de cuidar das pessoas. De cuidar das Exato. pessoas. Ô, pastor, só para ficar claro, a sua conversão foi nesse período de 9, Então, 12 anos? Né? eu fui criado na igreja, depois passamos 4 anos fora da igreja, Sim. e aí retornamos, mas eu entreguei meu coração a Cristo num domingo à noite, numa pregação do pastor Mário, que até hoje é pastor daquela igreja ainda, Uhum. e ele fez a pregação, e eu me lembro de estar sentado ali, e mesmo tendo sido criado na igreja, eu tinha 11 anos de idade, naquele dia, quando ele pregou sobre a volta de Cristo, né, o retorno de Jesus, Sim. e ele terminou a mensagem perguntando se nós estávamos preparados. Uau! E aquilo trouxe um peso para o meu coração, assim, é como se pela primeira vez os meus olhos se abrissem e eu enxergasse uma realidade espiritual muito forte. Que é essa questão de qualquer momento da vida da gente, a gente ir se encontrar com Deus e precisar prestar conta da nossa vida. Será que nós estamos preparados? E ele fez um apelo, e eu lembro que eu levantei minha mão, e depois ele nos chamou para ir orar, mais algumas outras pessoas tinham também recebido a Cristo, e ele nos levou para o gabinete, e nós nos ajoelhamos ali e oramos. Uhum. E ali eu entreguei meu coração de verdade para Jesus. Né? E fui batizado com 13 anos por esse mesmo pastor. Aos 13 anos eu fui batizado convicto, assim, eu fui batizado consciente mesmo de que eu era um cristão e de que eu tinha entregado minha vida nas mãos de Cristo. Esse pastor que o senhor está falando é o mesmo que o senhor conta pra gente, que o senhor ainda tem contato com ele? Isso. Às vezes o senhor cita nas mensagens. Exatamente, ele está com o cabelinho bem branco, né? Agora que eu completei 20 anos de IBAN, Sim. ele apareceu num vídeo aqui, com o cabelo bem branco, né? Eu vi. Muito querido, o pastor Mário. Agora que ele está deixando a igreja já com certa idade, Sim. mas ele foi por 50 anos, ele foi pastor da Igreja Batista da Vila Gete. Uau, que bênção. Pastor, o senhor compartilhou um monte de coisa legal aqui, que eu acredito que os juniores vão se identificar, né? Vão tirar essa imagem de que o senhor era certinho, de que o senhor... Não vão fazer coisa errada. Né? Muitas coisas que o senhor compartilhou sobre a questão de servir, né? A importância do servir. Foi pelo servir que o senhor percebeu o seu chamado, né? Ministerial. Foi muito interessante, Cida, porque esse envolvimento com a igreja, encontrando pessoas, viajando para o interior e vendo necessitados, ou vendo meninos da minha idade abandonarem o evangelho, isso tudo foi despertando esse senso de responsabilidade. Mas aconteceu um fato interessante. Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu fui para minha classe de escola bíblica dominical, e estávamos ali a nossa galera, uns 15 alunos mais ou menos, tudo da mesma idade, esperando o professor. Esperamos, e depois de uns 10, 15 minutos o professor não apareceu. A líder da escola bíblica chegou na porta e disse assim: olha, o professor de vocês não vai vir hoje. Então veja aí um de vocês que vai assumir. Que assuma e dê a aula. E ela virou as costas e foi embora. E aí um olhou para o outro assim. Quem vai agora? Quem vai? E eu estava com a minha Bíblia e estava com a revista da escola bíblica também. Sim. E na hora eu olhei para todo mundo e me veio assim: você tem que ir. Lidere onde estiver, galera. Isso, exatamente, exatamente. E aí eu lembro que eu levantei, falei: eu dou a aula. E todo mundo falou: tá bom. E ficou todo mundo sentado, e tinha uma mesa quadrada de madeira. Eu lembro direitinho do ambiente, a sala. Eu sei onde é a sala certinho. E tinha a mesa, e eu cheguei, coloquei minha Bíblia em cima da mesa e coloquei a revista. E abri a revista na lição. E comecei a colocar o olho nos tópicos da lição. E ler o texto e comecei a ensinar. E os seus amigos da turma levaram, tipo assim, levaram a sério? Não, e foi tão impressionante, porque assim, ninguém deu risada, ninguém zombou de mim, ninguém... Pelo contrário, eles ficaram todos prestando atenção. E no final da aula, assim, alguns vieram me agradecer, disseram: a aula foi muito boa. Gente. Então eu
não sei de onde veio aquilo. Eu sei que aquilo foi um passo importante, né? Eu lembro disso porque foi um daqueles momentos assim marcantes da vida da gente com Deus, né? A gente tem pontos da vida da gente que são marcantes e esse foi um ponto marcante, né? Eu acho que mais adiante, quando eu entendi o chamado de Deus, parte do que aconteceu, aquele momento ali se destacou como algo significativo, né? Foi como se Deus tivesse falado: você vai ser capaz de fazer alguma coisa, não por você, mas porque eu vou te dar condições, eu vou te capacitar para isso. Basta estar disponível, né? Exato, exatamente. Eu só fui entender o chamado de Deus para o ministério pastoral com 17 anos, numa viagem missionária também. No meio dessa viagem, Deus foi claro, assim, eu me rendi e falei: pronto, eu vou ser um pastor, né? Com 17 anos. Mas eu tinha 11 quando eu dei minha primeira aula de escola bíblica dominical para uma classe de alunos da minha idade e Deus me abençoou e deu certo. Ele usa, né? Ele usa nossas vidas. E pastor, qual o conselho que o senhor daria para os nossos juniores que estão assistindo o nosso programa, que têm acompanhado, né, tudo que nós temos falado até aqui, como Deus tem usado a vida de outras pessoas, como Deus pode usar as nossas vidas, independente de ser adolescente, de ser jovem, de ser criança. Quando o Senhor quer usar, né, para abençoar outras vidas, Ele faz. Então, qual o conselho que o Senhor deixa para os nossos juniores? Legal. Bom, primeiro, eu acho que a conexão com a igreja, ela é muito importante porque ela é símbolo de uma conexão maior, a conexão com Deus. Sim. Você, como junior, precisa estar conectado a Deus. Nós nos conectamos a Deus através da oração e da palavra. Então é muito importante que o junior lembre de Deus sempre. Eu queria ler um textozinho aqui que eu li quando eu era junior. Ele é tecnológico, viu, galera? Trouxe tá aqui a Bíblia, né? Então, mas olha que interessante. Quando eu vi esse texto a primeira vez da minha vida, eu não o vi numa Bíblia de papel. Sim. Eu o vi num quadrinho. Esses quadrinhos de azulejo, sabe? Que você... Naquela época era muito comum fazer aqueles quadrinhos. E nós tivemos uma gincana lá na igreja, e eu lembro que nessa gincana eu ganhei esse quadrinho. E levei para o meu quarto e pendurei do lado da minha cama. E nesse quadrinho estava o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. O texto diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho neles prazer. Então, essa expressão, lembre-se do seu Criador enquanto você é novo, estava ali colada na minha parede e ficou fixada na minha mente, né? Lembre-se de Deus. Então, ali era o lugar da oração, ali era o lugar da leitura da palavra, e a gente precisa recordar, entender que a gente precisa desse encontro, dessa conexão com Deus diariamente. E, além disso, da conexão com a igreja. Por quê? Porque na igreja, nessa convivência com a igreja, é que a gente percebe a importância dos irmãos e das pessoas na nossa relação com Deus. Sim. Essa história diz assim: eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente sozinho. Não é verdade. É um engano, Cida. Entendeu? Muitos dos meninos falam: não, eu não preciso, eu vou viver para Deus. A gente não consegue. Nós precisamos do exemplo das pessoas. Ainda mais na idade deles, né? Exato. Eu lembro muito bem também de alguns líderes que eu aprendi a Bíblia com eles. É verdade. Né? Por mais que a gente queira em casa, a gente pega a Bíblia, tem tantas distrações e tal. A gente precisa de exemplo. É verdade. Precisa caminhar com outras E o que é pessoas. interessante é que nessa fase da minha vida, eu tinha pessoas que eu admirava, que eram da minha idade. Eu tinha pessoas que estavam acima de mim, que eram adolescentes ou eram jovens e lideravam a gente, e eu os admirava muito, né? Eu lembro bem da Estelinha, que tocava violão, eu lembro do Edgar, que me aconselhou várias vezes, eu lembro do Joseval, que foi um pastor que acompanhou a gente durante um período nessa fase junior, e eu lembro de idosos da igreja. Isso é interessante. Por exemplo, eu lembro direitinho do pastor, na época, ele não era idoso, ele tinha 30 e poucos anos, não é? Sim. Mas eu lembro, por exemplo, do irmão Isaías, que era um senhor de idade, cabelinho branco, que eu tinha um respeito muito grande por ele. Eu tenho uma gente preciosa assim, aqui na Ivan, isso. eu olho pra ela e fico admirada. Meu Exato. Deus, quando eu ficar assim na idade dela, eu também quero ter a mesma alegria. Então, ele era um homem tão consagrado a Deus, que quando eu estava próximo do irmão Isaías, a sensação que eu tinha é que eu estava perto de Deus.
não é? O irmão Tomás era o zelador da igreja. E ele era linha dura com a gente. Ele ficava na porta ali. Se a gente entrasse para fazer bagunça, ele vinha, ele chamava a gente a atenção. E se a gente queria subir para a galeria para ficar com a galerinha fazendo bagunça na galeria, e ele não deixava não. Quando a gente ia subir, ele disse, não, desce, vai sentar com seus pais. Pais. Mas eu gostava muito dele, porque ele era um homem muito temente a Deus. Eu era junior quando ele faleceu e me lembro muito a tristeza do funeral dele, né? Como a gente sentiu a dor assim de ter perdido ele, porque ele estava ali todo domingo, ele era aquela figura, a gente já entrava na igreja querendo se esconder do irmão Tomás, né? Mas eram pessoas de idade e a gente aprendia a servir a Deus com elas, né? Então a igreja é muito importante, eu acho que o junior precisa estar conectado com os diversos grupos da igreja. E um terceiro conselho é, trabalhem nas oportunidades que Deus dá. Se você toca, vá tocar na igreja. Se você sabe ensinar, vai ensinar. Se você cuida de criança, vai cuidar. Se você sabe fazer alguma coisa, nem que seja carregar a cadeira e arrumar o ambiente onde... Faça isso. Porque quando a gente se envolve com o trabalho da igreja, a gente vai crescendo e vai se aperfeiçoando cada vez mais. E você vai percebendo que Deus usa a sua vida. E você se sente valorizado por Deus, sente que aquele trabalho que você está realizando é um trabalho importante que está debaixo da aprovação de Deus, né? Eu acho que essas coisas ajudam a gente a se conectar com a igreja, a não se ligar muito nos amigos de fora, do mundo, e nas tecnologias e nas novidades que vão aparecendo, que distrai muito a cabeça da gente e às vezes nos impedem de lembrar do nosso Criador. Verdade. Que bênção, gente, essa palavra de hoje, porque eu lembrei de várias coisas enquanto o pastor falava aqui, né? De várias pessoas que foram importantes para mim, o quanto que foi bom também estar aqui servindo ao Senhor na adolescência e tal. Eu fiquei pensando e imagino e espero também que vocês estejam pensando, né? O que vocês têm feito? Como é que vocês estão atuando aqui na igreja? Qual o sentimento que vocês têm quando vêm para cá, né? Então, assim, muito obrigado, pastor, por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Suas experiências, né? E tomar um café aqui comigo. A gente vai comer tudo isso aqui quando acabar o programa. Vamos aproveitar aqui. Quando acabar o programa. Mas muito obrigada, viu, pastor? E Deus abençoe na você, próxima oportunidade, te convido de novo. Eu venho com todo prazer. Deus abençoe vocês, a liderança toda do CB, não é? Você, Yara, o pastor Bruno, a equipe toda, bem articulada. É uma turma muito bacana. Deus abençoe vocês. Amém. E vamos trabalhar firmes no trabalho de Deus. Porque... O senhor pode orar pelos nossos juniores? Posso sim. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela alegria de poder estar juntos com esses queridos, essa galerinha tão especial para nós. Obrigado por cada junior que está nos vendo agora pela televisão, pelo vídeo. Obrigado que o Senhor tenha abençoado a vida deles. Obrigado pela equipe de trabalho do CB, do Ministério com Juniores na igreja, que ama esses meninos e meninas, que cuida deles, que traz a palavra do Senhor ao coração deles. E eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe, para que eles possam continuar crescendo no conhecimento de Jesus, aprendendo mais da Bíblia, servindo ao Senhor, ouvindo a Tua palavra com sensibilidade no coração, abraçando a Tua palavra e aprendendo a construir a sua vida e a sua história através da palavra do Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum deles se desvie do Senhor. Eu peço ao Senhor que todos estejam firmes e que o Senhor use a vida deles quando eles crescerem, forem jovens, adultos e tiverem a profissão deles, ou alguns deles forem chamados para o ministério, que o Senhor os guarde debaixo do teu poder, que sejam testemunhas firmes de Jesus, testemunhas vivas de Jesus, que andem na tua presença e possam fazer diferença no mundo. Que o Senhor os guarde do mal, das más influências também, que eles possam andar junto do teu povo, daqueles que amam ao Senhor. E o coração deles seja trabalhado pelo Senhor e o pensamento deles construído pela tua vontade, pelo teu propósito, pela tua verdade e a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos rapazes e das moças, dos meninos e meninas, que o Senhor os guarde debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E é isso, galera. Mês que vem o pastor Bruno pode estar aqui ou não, né? Manda aí um hashtag me contrata diretora. Vai que eu volte de novo. Tchau, galera. Valeu, Cida. Tchau, queridos. Um abraço.